Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá para o nosso segundo módulo, né? A nossa segunda videoaula. E na primeira videoaula a gente abordou o assunto qualidade do leite cru, né? E agora nessa segunda aula a gente vai abordar dois assuntos que estão muito relacionados, que é a fabricação, a produção do queijo Minas artesanal, as etapas de produção e, juntamente com isso, quais os requisitos legais exigidos na estrutura de uma queijaria. Tá? Então, nessa segunda aula, a gente vai abordar esses dois assuntos. Antes de começar, eu quero muito agradecer ao, ao Elias e à Bruna, que são donos da queijaria Vô Joaquim, né? Até coloquei uma foto da queijaria deles aí. Eles abriram as portas para mim, né? A maioria das fotos que tem aqui na apresentação é da queijaria deles. Então, agradeço muito por ter tido a oportunidade de aprender com eles na prática o processo de produção do queijo Minas artesanal. Então, tá aí a foto da queijaria Vô Joaquim representando todos os produtores de queijo Minas artesanal do Cerrado. Esse é o fluxograma de produção do queijo Minas artesanal, tá? O modo de fazer do queijo Minas artesanal é muito peculiar de cada região. Então, esse é um fluxograma básico, tá? A gente vai falar dos fundamentos, o que acontece em cada uma dessas etapas. Mas pode ser que tenha aí uma diferenciação dependendo do tipo de queijo artesanal que você for fabricar. Então, a primeira coisa é o leite, que deve ser integral, fresco e cru, tá? Então, de acordo com a legislação, o leite destinado para a produção do queijo Minas artesanal, ele tem que ser integral, ou seja, não pode ter passado por processo de desnate, tem que ser íntegro, original, tá? Do jeito que ele saiu da vaca, ele já tem que ir diretamente para o processo de produção do queijo. Ele tem que ser fresco, ou seja, recém-ordenhado. O que a legislação exige é que seja de, no máximo, 90 minutos entre a ordenha e o processo de fabricação do queijo Minas artesanal, tempo máximo de 90 minutos, e ele tem que ser cru, ou seja, ele não pode passar pelo processo de pasteurização, para ser considerado queijo Minas artesanal. A partir daí, ele vai para o processo de filtração, aí a gente vai falar de cada uma dessas etapas agora. Depois tem a adição do fermento natural e da enzima, que é o coalho, vai para o processo de coagulação, corte da coalhada, mexedura, dessoragem, enformagem, prensagem manual, salga seca e maturação, ok? Então, a gente vai falar de cada um detalhadamente. Então, primeiro é a filtração. O leite ele passa por dois processos de filtração, um na própria ordenha, tá? E o outro na hora que ele chega na queijaria. Bom, a hora que esse leite terminou de ser ordenhado, ele tem que ser transportado para a fábrica, onde vai ser produzido o queijo Minas artesanal. Como que ele é transportado para a fábrica? Normalmente eles utilizam tubulações, tá? Então aqui ó, a gente tem a ordenha anexa à queijaria. Então essas tubulações, elas transportam o leite até o interior da queijaria. Porque a ordenha ela não pode ter relação, daqui a pouquinho a gente vai falar mais disso, mas a ordenha ela não pode ter relação direta com a fábrica, com a queijaria. Então, são abertos esses orifícios aqui, ó, que quando não estiver transportando o leite, esse orifício ele é fechado, ele se mantém fechado, porque a gente não tem essa relação entre a ordenha e a queijaria. Então, olha, o leite, ele sai daqui, sai da ordenha e entra dentro da fábrica. Aqui dá pra ver o lugar onde ele entra dentro da fábrica, tá vendo? Então, não tem relação entre os dois, só esse orifício que serve para transportar o leite da ordenha para a queijaria. Chega lá dentro da queijaria, acontece o segundo processo de filtração, que são utilizados filtros de aço inox, nylon, plástico de alta resistência, entre 60 e 90 meshes, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês do processo de filtração já dentro da queijaria. O processamento, o leite, após ser ordenhado, até começar o processo, ele tem que ser de no máximo 90 minutos,
tá? O que a portaria do IMA agora de 2020 exige é isso, que 90 minutos entre a ordenha e o processamento. Isso é muito bom, porque a gente vai usar a temperatura ótima da enzima, que é em torno de 35, 37 graus, para que a atuação da enzima seja melhor. Então, na hora que a gente for adicionar o coalho, o leite ele já está na temperatura ótima, que é a temperatura que ele é ordenhado, é a temperatura ótima de atuação da enzima. Bom, então o leite chegou dentro da queijaria, né? Ele foi filtrado novamente e aí a gente faz a primeira etapa do processo de produção, que é a adição do soro fermento, que é o famoso pingo, né? O pingo, ele é esse soro, né? Na verdade não é o soro, mas ele é o soro recolhido do queijo produzido naquele dia. Então, terminou a produção de queijo, fez o processo de salga, depois de mais ou menos umas 6 horas, começa a recolher o pingo. E o nome pingo é bem interessante, que é justamente, esse nome pingo é justamente por causa do processo, como ele é produzido, ó. Aqui tem um vídeo mostrando exatamente o momento onde está se recolhendo esse pingo. Então, aqui tem o queijo feito no dia com sal, tá? Então, existe a presença de sal nesse pingo, que é muito bom, porque com a presença de sal a gente consegue selecionar as bactérias que a gente quer, que são as bactérias ácido-láticas. Então, esse pingo, ele é recolhido aqui e ele é usado na produção do próximo dia. Então, a gente recolhe o pingo no dia e usa na produção do próximo dia, tá? A enzima, que é o famoso coalho, né, popularmente conhecido como coalho, a gente tem várias enzimas. A melhor e a mais utilizada é aquela chamada renina ou quimiosina, é a mesma coisa, que é aquela enzima removida do estômago do bezerro. Essa enzima, ela é vendida tanto na forma líquida quanto na forma em pó, tá? Ela é muito boa porque ela é altamente específica. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais do processo de coagulação, vocês vão entender melhor. Aqui tem um vídeo mostrando o momento da adição da enzima, né? Nesse caso aqui, como a enzima era em pó, ele misturou a enzima no próprio soro fermento, no próprio pingo e adicionou os dois ao mesmo tempo. Se ela for líquida, pode adicionar ela separado. E aí, então, começa o processo de coagulação. A gente coloca esse tecido e espera em torno de 40 a 60 minutos para que ocorra o processo de coagulação. Mas, já pararam para pensar o que acontece debaixo desse tecido? O que está acontecendo ali que, de repente, na hora que a gente tira o tecido, o leite que era líquido está sólido, ou seja, coagulou. Então, quimicamente falando, né, o que acontece nesse alimento? É a parte linda da engenharia de alimentos, né? O que acontece ali quimicamente falando? Então, vamos começar do início. Lembra lá da nossa primeira aulinha introdutória? O que tem no leite? A gente tem gordura, a gente tem carboidrato, principalmente a lactose, e a gente tem proteínas. As proteínas são divididas em duas porções. Tem a proteína, tem as caseínas e tem as proteínas do soro. Além disso, a gente ainda tem água, tem enzimas, tem vitaminas, tem minerais. Bom, mas como a gente vai falar de coagulação, vamos focar nessa aqui, ó. Vamos focar nas caseínas, que é o que interessa pra gente agora no processo de coagulação. Então, as caseínas, essa a gente chama de micela de caseína, que 95% dessas caseínas elas estão aglomeradas, 95% das caseínas estão unidas na forma de micelas de caseínas. Por que acontece isso? O que acontece? As proteínas elas são moléculas anfifílicas. O que é isso? Ela tem uma parte hidrofóbica, que não gosta de água, e ela tem uma parte hidrofílica, que gosta de água. Então, para se protegerem daquele meio aquoso, que é o leite, no caso, no meio aquoso, elas se aglomeram. Então, a parte hidrofóbica fica na parte de dentro e a parte hidrofílica na parte de fora. Então, por isso que a gente fala que as proteínas elas estão suspensas no leite. Por exemplo, as gorduras estão emulsionadas, porque a gordura é hidrofóbica. O carboidrato, a lactose, eles estão diluídos, porque são hidrofílicos, né? Tem afinidade com a água. E as proteínas, elas estão suspensas, porque ela não é nem lá nem cá, ela não é nem hidrofóbica nem hidrofílica. Então, ela fica suspensa no leite, onde a parte hidrofílica das proteínas fica na parte externa
da caseína e a parte hidrofóbica por dentro, ok? Entendido isso? Então, entendido isso, a gente consegue ver ali a micela de caseína com a capa caseína na superfície, que são aqueles cabelinhos onde fica a parte hidrofílica, protegendo toda a parte hidrofóbica. E a quimiosina, ela vai agir direto nessa capa caseína, dividindo, como se fosse uma tesourinha, dividindo essa capa caseína ao meio. Então, neste momento da atuação da enzima, a gente tem a separação, a quebra da capa caseína ao meio. De um lado tem a paracaseína K, que é a parte hidrofóbica, e do outro o caseíno macropeptídeo, que é a parte hidrofílica. Então, a parte hidrofílica ela vai embora junto com o soro, né, que é aquela fase aquosa, e a parte hidrofóbica ela se liga ao cálcio, formando então o paracaseinato de cálcio, que é o famoso coágulo, né, diferente de coalho, é o famoso coágulo, que é justamente o processo de coagulação. Então, entendido isso, a gente consegue entender agora bem melhor o processo de coagulação. Ó, se a gente ver aqui, a capa caseína aqui da superfície, a hora que a enzima age nessa superfície, ela quebra, ó, a capa caseína ao meio, tirando então a parte hidrofílica. Bom, a partir do momento que ela tira a parte hidrofílica da micela de caseína, essa micela entra em desespero. Ela fala, e agora? Eu tô aqui no meio onde eu não tenho afinidade, e aí elas começam a se aglomerar, porque a hora que elas se aglomeram, elas vão diminuir a superfície de contato. Então, elas vão se juntando, se juntando, se juntando e formando, então, o coágulo, que é aquele leite duro, aquela coagulação que acontece ali naquele momento que a gente deixa em repouso, né? Então, eles vão se aglomerando, 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 formando um grande coágulo. Então, aqui o coágulo em crescimento. E, a hora que a gente tira o tecido, o leite endureceu. O leite virou esse grande coágulo, né? Essa massa dura, que era líquida, ficou sólida. Dura, eu falo assim, mas ela não é dura, né? Que era líquida, ficou sólida. Esse gel, né? Melhor falar gel. Depois da etapa, bom, coagulação ok, então terminou o processo de coagulação, a gente vai para a etapa de corte, o corte da coalhada. Pode-se usar lira, tá? Pode-se usar colher de plástico, desde que seja permitido pela legislação. O que não é legal é utensílios de madeira. Madeira é muito difícil de higienizar, muito difícil, e por ser difícil de higienizar, acaba sendo uma fonte de contaminação. Então, evitar o uso de madeira. Aqui nesse vídeo tem o processo de corte da massa, também lá no processo de produção do queijo vô Joaquim, então ele está cortando aí a massa que acabou de passar pelo processo de coagulação. Bom, terminou o processo de coagulação, a gente vai para a etapa de mexedura. A função dessa etapa de mexedura é evitar a aglomeração e a sedimentação das partículas da coalhada. Então, faz a mexedura com a própria colher que usou para fazer o corte, faça a mexedura. E aí vai para a dessoragem. Na dessoragem, aqui na região do cerrado, o que a gente utiliza? A gente utiliza o tecido. Então, a gente coloca a massa nesse tecido e vai apertando esse tecido para acontecer a expulsão do. Então, no vídeo aqui apresenta o processo onde é colocada a massa no tecido, né? Então, a partir desse momento, esse tecido é colocado, ó, e logo em seguida faz-se essa prensagem para expulsão, né? Esse processo de dessoragem manual aí. Bom, no momento dessa dessoragem, esse soro ele vai saindo, né? Ele vai saindo. É muito soro que sai do processo de queijo. Para vocês terem ideia, a cada 1 quilo de queijo é gerado 10 litros de soro. Então, essa quantidade de soro gerada, ela precisa ir para algum lugar. Não dá para ficar caindo ali no chão da queijaria.
Então, é preciso colocar um recipiente para absorver esse soro, ou um exemplo muito bacana, lá da queijaria do vô Joaquim também, é que ele colocou essa tubulação, ó, e aí o soro ele cai direto, deixa eu riscar aqui, o soro ele cai direto nessa tubulação e vai direto para a alimentação animal. Então ele não tem o trabalho de retirar esse latão de soro e levar até os animais. Não, essa tubulação ela já leva esse soro direto para a alimentação animal. Então ficou bem bacana esse esquema lá no vô Joaquim, onde o soro, no momento que o queijo está sendo produzido, já está chegando soro lá para alimentação animal. Ficou bem legal. E aí passa então para o processo de enformagem e moldagem, onde são colocados em formas redondas, no caso do queijo Minas artesanal é a forma redonda, né? Então aquele tecido, no caso do queijo do Cerrado a gente utiliza tecido, então esse tecido é colocado nas formas para fazer o processo de moldagem. Em outras regiões, por exemplo, eles não utilizam tecido, por exemplo, a região do Cerro já faz o processo de moldagem com a massa direto na forma, sem a presença do tecido. Aqui no Cerrado a gente utiliza o tecido, tá? E aí a gente vai então para o processo de prensagem manual, que é uma grande característica do queijo Minas artesanal, onde se utiliza as mãos para fazer a prensagem. Esse momento da prensagem é muito importante para se obter uma massa lisa, uma massa homogênea. Essa prensagem ela tem que ser feita com muito cuidado, né, com bastante jeito, para que não tenha aquelas olhaduras mecânicas. A prensagem é muito importante para se obter uma textura muito boa do queijo. Tem aí depois tem a salga seca. A salga é feita com sal na superfície do queijo. Normalmente eles usam sal grosso para a superfície do queijo, na superfície do queijo. O objetivo dessa salga, potencializar o sabor, inibir o crescimento de bactérias indesejáveis, potencializar o crescimento das desejáveis e favorecer as mudanças físico-químicas da coalhada. E por último, e muito importante, ficou por último, mas é uma das etapas mais importantes do processo de fabricação do queijo Minas artesanal, é o processo de maturação. Eu não vou aprofundar nessa etapa, porque a gente vai ter uma aula, uma videoaula só sobre maturação. Aí nessa videoaula sobre maturação a gente aprofunda mais sobre isso, tá? O processo de maturação, ele principalmente é para desenvolver cor e sabor característicos e também para a segurança alimentar. O que acontece durante a maturação? A gente perde água, diminui a atividade de água. A hora que a gente diminui a atividade de água, a gente consegue diminuir o crescimento de micro-organismos indesejáveis. Bactérias patógenas, elas precisam de uma quantidade de atividade de água muito grande para desenvolver. Então, à medida que essa atividade de água vai diminuindo, as bactérias patógenas também vão passando para a fase morte ali, né? Elas vão diminuindo também. Então, esse período de maturação é importantíssimo para que a gente tenha um produto com segurança alimentar. Como é um produto feito de leite cru, essa etapa de maturação é basicamente a única etapa onde a gente tem eliminação dos micro-organismos, né? A gente espera que a hora que chega aqui na maturação a gente tenha mais micro-organismos bons do que ruins, mas os patógenos que estão ali, eles conseguem ser eliminados nesse processo de maturação, tá? Mas a gente vai falar muito desse processo de maturação, a gente vai ter uma videoaula só sobre isso. Depois a gente aprofunda mais nesse assunto. Por quantos dias precisa maturar? De acordo com a legislação, depende de cada microrregião. Por exemplo, a microrregião de Araxá, no mínimo 17 dias. Microrregião do Cerro, não, desculpa, Araxá, 14 dias, microrregião do Cerro, 17 dias. O restante das outras regiões, 22 dias, tempo mínimo de 22 dias. Até que pesquisas, estudos científicos sejam realizados que comprovem qual que é o tempo de maturação ideal que aquele queijo deve passar, quantos dias o queijo ele deve maturar. De acordo com a legislação, esse queijo ele precisa ter uma umidade máxima de 45,9%, amido negativo,
Fosfatase residual positivo. A fosfatase, ela é uma enzima natural do leite, mas a gente faz esse teste e ela tem que estar positiva porque ela é destruída na pasteurização. Então, significa que se ela tivesse negativa, esse leite teria passado por pasteurização. E o queijo menos artesanal, ele não pode ser pasteurizado, ele tem que ser de leite cru. Então, obviamente, a fosfatase ela tem que dar positiva. O nitrato, negativo. Com relação aos critérios microbiológicos, o que a legislação exige é coliformes a 35 graus, no máximo 1000 UFC por ml, coliformes 45 graus, estafilococcus coagulase positivo e ausência de salmonella e listeria monocytogenes. E para conseguir cumprir todos esses requisitos, a gente precisa ter um ambiente, né, uma queijaria que favoreça as boas práticas, tá? Então, o que a gente vai falar é sobre isso agora, sobre a estrutura que essa queijaria tem que ter para que a gente consiga obter um queijo de qualidade. Então, essa estrutura, a queijaria ela precisa ter área de fabricação, recepção e armazenagem do leite, um local de limpeza e higienização, área de maturação, área de embalagem e expedição, tá? Aqui tem uma foto cedida pelo pessoal da Emater, onde mostra a queijaria anexa, né, contígua aqui à ordenha, tá? Então, por que normalmente tem-se essa recomendação da ordenha ser anexa à queijaria? Para facilitar o transporte do leite. Então, o leite terminou de ser ordenhado para facilitar a entrada dele na fábrica, ok? Então, como eu falei lá no início, a queijaria ela não pode ter ligação com a ordenha, ligação direta, portas, janelas, porém dá para fazer aquele orifício para transferir o leite por tubulação. A hora que não estiver transferindo o leite, a gente tampa aquele orifício para que não tenha uma relação entre a queijaria e a ordenha. Aqui tem um exemplo de planta, no próximo slide ele está mais detalhado, mas o que normalmente a Emater recomenda? Que a queijaria fique de frente, então a hora que a pessoa chega, a queijaria de frente e a ordenha no fundo da queijaria. Então aqui está o exemplo da queijaria Vô Joaquim, ela de frente, né? E lá no fundo a ordenha. Nessa planta, a gente consegue ver aquelas áreas exigidas pela legislação. Então aqui, ó, aqui essa aqui é a entrada da queijaria, então para entrar na queijaria a gente passa por uma barreira sanitária, a gente vai falar dela mais para frente. Passou pela barreira sanitária, entra primeiro na área de fabricação. Então o leite, ele chega por aqui, né, pelos orifícios lá, então o processo de fabricação ocorre aqui, tá? E aqui, então toda essa área aqui é a área de fabricação. Logo em seguida, o queijo terminou de sair da área de fabricação, ele vai para a área de maturação e depois a área de expedição. Então, o leite, o queijo pronto, o produto final, sai por aqui. Então, reparem que é muito importante seguir essa ordem. Entra matéria-prima aqui e sai produto acabado aqui. Por quê? Para a gente não ter uma contaminação cruzada entre matéria-prima e produto acabado. Então, sempre tem que seguir esse fluxo, certo? Para não acontecer essa contaminação cruzada. Seguir sempre o fluxo de matéria-prima, área de maturação e expedição, certo? Onde essa queijaria tem que ser construída? Bom, vou construir uma queijaria. Onde eu vou construir essa queijaria? Primeira coisa, constrói em lugar distante de mau cheiro, longe dos currais, tá? Longe de lagoa de dejetos. Então, construir longe onde possa produzir mau cheiro, porque isso compromete a qualidade do queijo Minas artesanal. Não deverão estar expostas a inundações e não serão permitidas aberturas contíguas de portas ou janelas ligando o curral ou sala de ordenha à queijaria, que foi o que eu falei agora no slide anterior, né? Pode ter aquele orifício para passagem da tubulação, mas na hora que não estiver usando esse orifício, ele é vedado, ele é fechado. A iluminação pode ser iluminação natural e ou artificial. Se utilizar iluminação artificial,
essas lâmpadas, elas precisam ter uma proteção, porque as lâmpadas elas ficam em cima do processo de produção. Então, se acontece a quebra de uma lâmpada, não pode cair vidro no processo de produção, então elas precisam estar protegidas, tá? Em caso de quebra acidental, no caso de quebra. As instalações elétricas, a gente não pode ter fiação solta assim, tá? Isso é proibido. As instalações elétricas todas têm que ser encapadas, não pode ter fiação solta no meio da produção. Ventilação adequada, tá? De forma a evitar o calor excessivo, a condensação de vapor e o acúmulo de poeira. Então, sempre manter as janelas abertas, com tela, claro, né? Sempre ter a tela, mas sempre ter essa ventilação natural. O piso da queijaria, ele tem que ser resistente, de fácil lavagem, antiderrapante e é importante apresentar um declive de 1 a 2% em direção aos drenos ou ralos, para não ter acúmulo de água ali na queijaria. As paredes e o teto. O teto e as paredes é importante ser pintados, né, com tintas laváveis, para que facilite o processo de higienização. No caso das paredes, se preferir azulejar, tem que azulejar numa altura de no mínimo 2 metros, tá? E essas paredes azulejadas, elas devem ser limpas semanalmente. As portas e janelas têm que ser de um material que facilita a limpeza, evite o acúmulo de sujeira. Muito comum a utilização de vidro, que é um material muito fácil de ser higienizado, né? E todas as portas e todas as janelas, muito importante colocar tela, porque é a tela que vai evitar a entrada de pragas, tá? Evitar a entrada de insetos. Então, muito importante colocar telas nas portas e nas janelas. As instalações sanitárias, elas têm que ser separadas do local da queijaria, do local de manipulação de alimentos. Sempre colocar uma plaquinha, né, identificando o local, aqui escrito banheiro, e separadas do local de manipulação. Diferente das barreiras sanitárias. A barreira sanitária, ela tem que ser na entrada da queijaria. Então, todo mundo que entra na queijaria, ele passa por essa barreira sanitária. Essa barreira sanitária tem tanto uma pia para lavar as mãos, quanto um lava-botas. Então, a pessoa chegou aqui, ela vai colocar a vestimenta adequada, lavar as mãos, lavar as botas, e só depois disso ela pode entrar na queijaria. No caso de algum visitante, esse visitante ele recebe o jaleco descartável, a touca, lava a mão, lava a bota e assim entra na queijaria. Então, essa aqui é a única entrada da queijaria. Tá? Então, ela é uma barreira sanitária para que todo mundo que entre na queijaria passe por aqui. Então, ó, na entrada da queijaria, importante colocar lá acesso restrito. Lá no caso do vô Joaquim, ele colocou, favor entrar somente com touca, uniforme, bota. Então, a única entrada de acesso à queijaria, além da pessoa passar por essa barreira sanitária, é importante colocar um aviso lá, colocando acesso restrito, só pessoas autorizadas. Então, é proibida a entrada de pessoas estranhas e animais dentro do local de fabricação. E limpeza e sanitização todos os dias, antes, durante e depois do processo de fabricação do queijo, tá? Então, sempre tem que ter esse processo de limpeza e sanitização, importantíssimo seguir as boas práticas de fabricação. A gente vai aprofundar mais sobre esse tema no próximo vídeo. O vídeo número 3 vai ser só sobre limpeza e higienização, tá? Aqui estão as referências que eu usei para preparar essa apresentação. E muito obrigada quem assistiu o vídeo até aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Fica à vontade, tem meu e-mail, meu zap, meu Instagram, estou à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada.